Olá amigos, tudo bem com vocês? É um prazer estar com vocês mais uma vez nessa oportunidade, dessa série de temas de estudos que nós aqui estamos realizando, fazendo a série A Esperança é Jesus. E o tema de hoje nós iremos estudar sobre a causa do mal, que é o tema número 9 da nossa série de estudo A Esperança é Jesus. Antes de começar, nós vamos fazer uma oração para iniciarmos a palavra do nosso Deus. Então, eu convido a você, da forma que você está aí, nós vamos aqui orar ao nosso Deus, pedindo a bênção dele para esse momento. Oremos. Santo Deus, querido Pai, graças te damos ao Senhor pelo dom da vida. Obrigado pelo sábado maravilhoso que o Senhor nos concedeu. Obrigado pelo culto JA também, que foi uma bênção, onde aqui ouvimos louvores, aprendizado da Tua Palavra e testemunho e oração. E agora nós iremos fazer esse estudo, essa reflexão da Tua Palavra. Fale a mente e o coração de cada um de nós, rogando a Tua paz e a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Deixa eu pegar aqui o óculos, né? Eu costumo brincar que é binóculo. Binóculo é aquele negócio de você colocar no olho assim para ver a distância. Esse aqui é para enxergar as letras ali. Porque a gente vai ficando mais jovem, então você sabe como é que é. Tem que ficar mais atento aí. Brincadeiras à parte, vamos lá ao nosso tema. A causa do mal. Como que surgiu tudo isso? Vamos lá. O noticiário de cada dia é assustador. Predomina corrupção, crimes e desgraças. Este é um mundo mau, hostil e perigoso, e nele precisamos viver. E aí vem algumas perguntas. Foi sempre assim? Deus criou o mundo mau? Afinal, qual é a causa do mal? Vamos ler a palavra de Deus aqui no livro de Apocalipse, capítulo 12, versículos 7 a 9, e vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Diz assim: houve peleja no céu. Miguel, a palavra Miguel quer dizer Jesus. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. Verso 9: foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra com ele e seus anjos. Então, notem que o pecado começou no céu, com esse cidadão aqui. A Bíblia diz que Deus criou seres perfeitos e inteligentes e lhe deu a faculdade da escolha do amor, que é a base do seu governo. O amor só pode ser exercido espontaneamente, sem qualquer tipo de pressão. E aí, Lúcifer, a palavra luz quer dizer portador de luz, é o mais importante de todos os anjos na hierarquia celeste. Um dia quis ter os mesmos privilégios, direitos que pertenciam exclusivamente a Deus e a Jesus Cristo. E aí, diz Ezequiel capítulo 28, versos 14 e 15: tu eras querubim. A palavra querubim quer dizer anjo da guarda ungida. Te estabeleci, estava no monte santo de Deus, andava entre as pedras afogueadas, perfeito era nos teus caminhos, desde o dia que foste criado, até que se achou iniquidade. A palavra iniquidade quer dizer pecado em ti. Ou seja, por causa do orgulho, ele quebrou a harmonia do céu, porque no capítulo, ainda no verso 17, diz que ele elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. E aí, no capítulo 14 de Isaías, versículo 13 e 14, diz: os seus altos privilégios, pela sua imensa beleza e sabedoria, ambicionou a posição de Jesus, desejou ser semelhante a Deus. Aí vem agora o texto dizendo:
e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Então, Satanás, era Lúcifer, é o anjo do quarto da hierarquia do céu. Ele quis ser igual a Deus, com seu plano inflamável, ele inflamou todo o céu, e até essa parte dos anjos veio para a terra. E aí, com isso, Deus, em sua imensa misericórdia e amor, e muitos anjos apelaram com ele para que ele se arrependesse, mas o seu obstante, a palavra orgulho, persistiu com sua teimosia e maldade, e houve batalha no céu. Miguel, como eu falei, Cristo Jesus e seus anjos batalhavam contra o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais se achou no céu lugar, e foi expulso para a terra. E foi precipitado ou expulso o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo, e ele foi precipitado na terra, e com seus anjos foram lançados com ele. E Deus não poderia ter eliminado logo no início? Sim, poderia, mas os demais anjos ficariam assustados, com medo de Deus, e não serviria mais por amor, e sim por medo. E aí, diante de todo o universo, Deus tem permitido por algum tempo que a obra de Satanás se manifeste como realmente ela é, uma obra maligna. Só então é que Deus poderá eliminá-lo depois de 1000 anos, na volta, na terceira vinda de Jesus. E aqui começa um grande conflito. Quando Deus criou a encantadora terra, colocou Adão como um príncipe, governador do mundo. Gênesis capítulo 1, verso 28. E aí, anjos de Deus os orientava, advertia sobre o astuto e perigoso tentador, que poderia tentá-los somente junto à árvore proibida. Eva afastou-se de Adão e começou a admirar aqueles belos e encantadores frutos proibidos. E aí, enquanto assim contemplava, ela observou uma lindíssima serpente que pousou nos galhos das árvores. Naquele exato momento, Satanás usou a serpente como médium, falando por meio dela. Ela ficou encantada que a serpente falava, e com uma ardilosa astúcia, Satanás perguntou: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Ela respondeu: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem tocareis, para que não morrais. Gênesis capítulo 3, versos 1 a 6. Aqui está o 3, mas você pode ler o verso 6. E então, encantada e seduzida pelo inimigo, ela permite que o inimigo lance mais dúvida no seu coração. Certamente não morrereis, porque Deus sabe no dia que você comer desse fruto, os vossos olhos se abrirão, sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Gênesis 3, 5. Ela preferiu acreditar nas falsas palavras do enganador e correndo os riscos da desobediência, pois afinal Deus não era bom tão bom. Vendo que a serpente comia o fruto e não morria, decidiu crer no enganador. E aí então Adão, a princípio, ficou assustado, compreendeu a desgraça em qual ela havia caído. Ela não havia morrido, mas ele sabia que, de alguma forma, sua desobediência estava destruindo. Como a amava e por confiar muito na vontade de Deus, preferiu comer do fruto. O fruto não trouxe morte imediata, mas apresentava uma aberta transgressão à ordem divina. Isso chama-se pecado. Agora, veja as terríveis consequências do pecado. Eva e Adão sentiram-se nus. Gênesis 3, 7. A veste de luz de inocência que envolvia desapareceu. Vergonha, estranho sentimento para eles. Número 3, vontade de fugir. Esconderam-se o homem e sua mulher da presença do Senhor Deus. Gênesis 3, 8. Número 4, medo, temor, esse sentimento que esmaga e rouba a paz da alma. 5, finalmente, após trazer muito sofrimento, leva à morte, e a morte
eterna. Agora vem o plano da salvação. Vamos parar um pouquinho por aqui. Tendo que o pecado começou no céu, depois veio para a Eva e agora na terra, o casal vivia perfeitamente aqui no paraíso criado por Deus. Mas um dia Eva sai da presença de Deus, vê uma árvore bonita, ali um fruto da árvore, Deus colocou como prova de obediência, e agora Eva então fica encantada. A serpente não falava, é um animal que voava. Satanás, o espírito, de corpo não incorporar, e agora ele incorpora a serpente, e a serpente começa a falar: ah, Deus disse, então coma do fruto, e você vai ser igual a Deus. Ela comendo aquele fruto, perdeu a veste de luz, que era a glória de Deus. E agora Eva então pega a folha de barreira, folha de figueira, o seu marido também, ambas as partes tamparam os seus órgãos genitais, mas não resolveram, ou seja, dizendo que a justiça humana não vale nada. E agora então Jesus então expulsa o casal do paraíso, põe anjos com espadas flamejantes para guardar o paraíso do Éden. E agora então começa todo o sofrimento da humanidade. O homem perde tamanho, perde tempo de vida, perde a idade, e agora o homem começa a trabalhar para ganhar o sustento com muito suor. A mulher então começa a ganhar criança com dor de parto. Só que nesse interim, Deus tem um plano, que é o plano de salvação. O plano de salvação, primeiro, Jesus mata 2 cordeiros, tira a pele, faz roupa para o casal. E uma coisa, um detalhe interessante, lá no Éden, você viu que eu li a palavra médium ali. Ali no Éden nasceu a ideia de vida após a morte, ou seja, de que o homem morre e vai para algum local, vai para uma dimensão, vai para outra dimensão, fica parando por aí. Nós vamos ter um estudo sobre isso, mais para frente vamos entender um pouco mais sobre isso. Mas por hora, agora é o seguinte: Deus teve um plano de salvação. Qual foi o plano? Eu vou abrir a Bíblia aqui em Gênesis 3, verso 15, que diz assim: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este ferirá a cabeça e tu ferirás o calcanhar. Aqui está profetizada a miniatura do plano da salvação, que se cumpriu em João capítulo 3, verso 16, que é a segunda miniatura no Novo Testamento, falando: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, único, para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o plano de salvação de Cristo. E aqui no livro, a transformação diz: o exercício da força é contrário aos princípios de Deus. Ele deseja unicamente o serviço do amor, e o amor não pode se impor, não pode ser conquistado pela força ou autoridade. Só o amor desperta o amor. Ou seja, o amor de Jesus, ao deixar o céu, ao vir a essa terra, nascer numa humilde manjedoura, depois de 8 dias, Jesus foi circuncidado, apresentado ao templo. Cresce o menino Jesus. Aos 12 anos de idade, já estava entre os líderes daquela época. Lucas capítulo 2, verso 52 diz isso: que o menino Jesus estava entre aqueles líderes da época, é um menino cheio de graça e de sabedoria. E agora Jesus, com mais de 18 anos, Jesus é batizado, cumpre o seu ministério de 3 anos e meio, morre numa cruz, é sepultado, ressuscita no 3º dia, e agora Jesus passa 40 dias orientando 500 pessoas. Lá em 1 Coríntios 15, versos 1 a 5, descreve isso. E agora Jesus sobe para o céu, assenta no trono celestial. Lá ele é o meu, o seu, o nosso advogado, nosso sacerdote, nosso intercessor. E agora ele vai voltar um dia para buscar cada filho, filha dele, que crê e aceita ele como Senhor e como Salvador. E então Satanás roubou o domínio de Adão e Eva, encheu um monte de doença, males, sofrimento, ódio, angústia, miséria, morte e desgraça. Tudo isso está acontecendo hoje.
guerras, fomes, terremotos e doenças incuráveis. Tudo isso é causa do mal, e é ele que tem causado todas essas confusões das nações ao redor do mundo, seja a área política, religiosa, seja de saúde e educacional. É ele que está por detrás de tudo que é mal que acontece na terra. Mas Deus teve um plano, enviou o seu Filho para morrer por mim e por você. O homem estaria irremediavelmente perdido se não fosse por Jesus oferecer-se arriscando para descer ao fundo do abismo e resgatar o homem perdido. Portanto, meus amados, Jesus sim, ele um dia irá voltar. Ele irá pôr um fim no grande conflito. Hoje você entendeu que o pecado começou no céu, passou para Eva e Adão na terra e vem passando para a geração até a volta de Jesus. Então, o que eu devo fazer hoje? Será que eu devo deixar de aceitar a salvação para depois? Olha o que diz 2 Coríntios 6, verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 2 diz: porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade, te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Meus amados, amigos e amigas da TV Advir, do canal Voz Ativa, hoje é o dia da salvação. Esse Jesus virá, apenas aqui uma foto ilustrativa. Esse Jesus virá com poder e glória para buscar a mim e a você, para nos dar um lar de eterna felicidade, onde nunca mais existirá maldade, pranto e dor, só haverá alegria e paz eterna. A pergunta que eu faço para você nessa hora: você deseja estar no grupo dos salvos ou você quer ficar de fora? Porque quando Cristo voltar, ele irá destruir o mal pela raiz, irá destruir Satanás com demônios caídos e todos os ímpios, e vai estabelecer justiça e paz. Você quer isso para você? Eu desejo. Se você deseja, ore comigo nessa hora. Santo Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de termos examinado a Tua Palavra, de entender que o grande conflito chegará ao fim. Senhor Jesus, salva-nos para o Teu reino, transforma, cura, liberta e restaura no nome de Jesus. Dê a nós, ó Pai, uma semana abençoada e feliz. Esse amigo e amiga que irá assistir esse vídeo ainda essa noite, na madrugada, durante o dia, pela manhã, que o Teu Espírito Santo toque no mais íntimo do coração desse homem e dessa mulher, para que haja libertação, transformação e salvação em Jesus Cristo. Dá-nos a Tua paz e o Teu perdão, e obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você. Que você tenha uma noite feliz, uma boa semana, na graça e na paz do Senhor Jesus. Um abraço e até nosso próximo.